Vamos fazer o seguinte, eu vou falar hoje de prosperidade. Vou falar disso hoje aqui. É que acabamos, né? Filipenses, aí vou aqui nessa coisa suave aqui, e a gente vai pegar emprestado a vida de um servo de Deus que prosperou em tempos de dificuldade. Inclusive, já ministrei essa palavra aqui no domingo, que ela é uma pregação de domingo, que é uma pregação mais aplicativa, mas eu vou pegar aqui algumas coisas, trabalhar com os irmãos em Gênesis capítulo 26. Lá no versículo de número 12. Quem está assistindo pela internet, aí capaz que abriu e viu falar de prosperidade, ele está pensando assim, meu Deus, mais um. Você volte aí aos outros vídeos aí, tá entendendo? Que é a primeira vez que eu estou falando isso aqui, erro meu. Repita comigo, é erro do pastor. Sabe por quê? A gente tem que ensinar o povo as coisas boas da Bíblia, né, pastor Djalma? Sabe por quê? Nunca você experimentará uma metamorfose, que é a transformação do corpo, se você não experimentar a metanoia, que é a transformação da mente. Nenhum tipo de mudança vai encostar na nossa vida se nós não mudarmos. Primeiramente, a estrutura do nosso pensamento. E não há nada tão vítima de preconceito na igreja do que o conhecimento, em primeiro lugar. O conhecimento, ele sofre tanto preconceito na igreja que quando você elabora uma palavra um pouco mais rebuscada, exatamente com a expectativa de trazer algumas características semânticas do texto, que na verdade era a ideia autoral a ser escrito, o povo fala assim, para que isso? Para que isso? Ora, se eu quero extrair a ideia original do texto e que perdeu o seu valor gramatical a partir das muitas traduções, aí a pessoa que está escutando, tendo a oportunidade de aprender, fala, o que é isso? Para que o pastor quer falar disso? Não é assim? Outra coisa é dinheiro. O povo de Deus tem dificuldades demais com dinheiro por causa daquele texto mal interpretado, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, na verdade, nunca foi o dinheiro. O dinheiro foi uma bênção a vida toda. O amor ao dinheiro, viu, Charley, é que é o grande problema. Você tem dois lugares, Charley, olha aqui para mim, para essa gravata aqui, utilizadíssima, que está até desfiando. Você tem dois lugares da sua vida para você pôr o dinheiro. Quantos lugares, irmãos? Dois. No teu bolso ou no teu coração. Quando você põe o dinheiro no teu coração, ele é senhor sobre a sua vida. Esse é o problema. Mas quando você põe o dinheiro no seu bolso, você consegue com as suas mãos administrá-lo. Então ele é seu servo. Então vamos compreender aqui um pouco sobre Isaac. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou. Ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois em grande número de servos. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-se a terra. E disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Podeis assentar, dando glória a Deus? Irmãos queridos, é interessante compreendermos o seguinte. Nós temos uma compreensão bíblica que Isaac morava nos territórios de Berseba, exatamente no mesmo lugar aonde Agar teve um experimento visionário com um anjo, lá no poço do olho que tudo vê, Beer Lai Roi. De modo que Isaac passa a se apropriar das propriedades de seu pai e de sua mãe, e ele reside ali até experimentar uma grande fome. Quando eu escrevi o meu livro As Peregrinações nos Dias de Abraão, eu fiz alguns estudos sobre quais os abalos que a fome é capaz
de estabelecer na estrutura do homem, bem como de sua família. Isaac, a exemplo de Abraão, precisa trazer alimento, não só para sua casa. Nós não temos os números exatos da quantidade de irmãos e irmãs que estavam debaixo dos cuidados pastorais de Isaac, mas a Bíblia vai dizer que a caravana pertencente a Jacó tinha pelo menos 70 integrantes. Então nós precisamos considerar esse número como sendo o número base de pessoas que estavam debaixo do subsídio familiar de Isaac, além do gado vacum, que são vacas e bois, e do gado ovino. Nós compreendemos também que quase 60% do território de Israel é caracterizado pelo deserto do Negav, no hebraico, traduzido para você como Negueb, que significa terra seca, terra do sul. O que faz com que apenas quase 10% das áreas ou da plataforma terrestre desse território seja agricultável. Todos os demais territórios não são territórios agricultáveis, o que faz qualquer tipo de vinicultor, viticultor ou pessoas que trabalham com o campo tenham profunda dificuldade de administrar. Uma outra grande demanda pré-existente, veja a palavra que eu estou usando intencionalmente, pré-existente a Canaã nos dias de Isaac, é o que nós conhecemos como as suas duas chuvas. Eu tive a oportunidade de morar no estado do Nordeste, no semiárido próximo do árido nordestino, e eu tenho que lhe dizer que é total e completamente possível que um estado passe o ano todo sem ver águas caindo na terra. Eu me lembro que um dos anos, dentre os 22 anos que vivi no Nordeste, nós não vimos chuvas no ano mais do que 2 vezes. Aqui em Israel isso era muito comum. Chuvas temporãs e chuvas seródias. Apenas estas 2 chuvas no ano. Isso dificulta muito o trabalho do indivíduo dentro de situações climáticas naturais e topográficas normais. Mas quando Isaac precisa administrar essa dificuldade, que era a seca, a fome, uma grande dificuldade circunstancial que abala a sua família, ele tensiona no seu coração em fugir para o Egito. Ele não vai para o Egito ou não pensa em ir para o Egito porque tem uma visão de Deus. Pelo contrário, não era propósito de Deus permiti-lo ir ao Egito, mas ele vai ao Egito na busca de suprimir as suas dificuldades por causa do Nilo. Todos vocês sabem que o rio Nilo compete ainda hoje com o Amazonas sobre qual é o maior rio do planeta Terra. Ambos com mais de 8.000 quilômetros de extensão. Então, aonde você precisa lidar com seca e você está próximo de um território que tem água e água em abundância, eu não sei se você sabe, mas o maior rio que cruza o território de Israel é o Rio Jordão, e ele não tem nem 260 quilômetros. Então fica muito mais fácil resolver o problema de crises existenciais indo para o Egito, com um rio que banha todo o Alto e o Baixo Egito, do que propriamente permanecer no lugar onde não chove e a terra é muito seca. Mas diz a Bíblia que algumas coisas ocorrem ali neste interregno. Isaac sai de Berseba e ele vai fazer uma parada provisória. A parada dele é provisória. Tanto é fato que a expressão gerar, no hebraico, literalmente o lugar para se pernoitar. Havia relvas e prováveis águas que facilitavam e encantavam os olhos daqueles peregrinos que passavam. Mas quando ele para pernoitar em Gerar, ele tem uma visão da parte de Deus e Deus lhe estabelece alguns pontos que eu já falei aqui no culto de domingo e não vou fazer isso de forma aplicativa. Eu vou só dizer para você o seguinte,
que nos tempos de crise, talvez você vive uma crise hoje circunstancial, e isso reflete na sua família e, consequentemente, na sua vida financeira. Na verdade, é ao contrário. Você vive uma crise circunstancial, como, por exemplo, um desemprego, uma falta de oportunidade para trabalho profissional, e isso atua na sua vida financeira, e a partir daí você sofre na sua vida familiar. Eu não sei se você já sabe, mas o dinheiro é a segunda causa de divórcio no mundo. Você briga dentro de uma casa por causa de dinheiro nas duas circunstâncias, quando você tem dinheiro e quando você não tem o dinheiro. Então, Isaac, ele tem um experimento da parte de Deus, o que me faz compreender, queridos, que no tempo de crise nós precisamos tentar buscar essa orientação de Deus. E aqui são pelo menos 3 coisas. Primeira coisa que você tem que entender. Se você passa uma crise financeira na sua vida e administrativa, escute a voz de Deus. Isso é preponderante para você compreender os mistérios por trás dessa experiência que você está passando. Eu disse para você aqui, a frase não é minha, é do pastor Mark Anderson, que quando Deus não muda a circunstância, Deus usa a circunstância para mudar a gente. Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Lá na escola você estuda as lições e faz a prova. Aqui na vida você passa a prova para aprender quais lições o Senhor Deus quer te passar. Então lá no versículo 1, 2, 3, 4, Isaac escutou a voz de Deus. Em segundo lugar, não tome decisão precipitada. Decisões precipitadas são preponderantes para trazer caos na sua vida em quaisquer aspectos. Por exemplo, numa discussão dentro da sua própria casa com a sua esposa, ou você aprende a contar até 10, tem uns que são tão sanguíneos que precisam contar até 100. Mas é melhor você perder tempo contando até 100 do que desgastar o seu casamento por causa de um problema de fora. Sabe qual que é uma outra grande sacada para você parar de brigar dentro de casa? Aprenda a separar problemas de problemas. Existem problemas que não são seus, são dos outros, e você assume eles como se eles fossem seus. Prejudica a sua sanidade emocional, a sua inteligência emocional e sacrifica a sua família. Em terceiro lugar, permaneça no lugar da bênção. Aqui no versículo de número 3, a Bíblia diz que Deus fala assim para Isaac, pastor Luiz: Isaac, habita na terra. A terra era seca, a terra era árida, a terra era dificultosa, a terra não era agricultável, e permanecer na terra era colocar em risco toda a sua produção de gado vacum, de gado ovino, como se não bastassem as dificuldades dentro da sua própria casa. Eu acredito que vocês que são aqui do sudoeste brasileiro nunca viram um animal arquejando por água no agreste. Eu penso que vocês nunca viram. É coisa horrível olhar burros, mulas, bodes que comem tudo. Bode come até pedra, meu filho. Bodes morrer por causa da seca. Eu já vi muitos animais arquejando no agreste por falta de água. Então, assumir a possibilidade da obediência a Deus era admitir a possibilidade de ver os animais padecendo fome, padecendo sede. Mas a Bíblia vai dizer que esse lugar de seca, esse lugar, me perdoa a expressão, já fui hoje muito rude com os irmãos, esse lugar de desgraça era o lugar da bênção. Porque o lugar não é determinado geográfica e topograficamente. O lugar da bênção não é circunstanciado ao lugar. O lugar da bênção é vinculado à promessa daquele que te colocou naquele lugar. Se você pensar que você não vai prosperar porque o lugar não prospera, se você pensar que você não vai sair do buraco porque as pessoas que estão do seu lado estão atoladas no buraco, você nunca vai alcançar a prosperidade.
Eu coloquei aqui alguns pontos que são, inclusive, de literaturas e que não tem nada a ver com a Bíblia, mas que pode te ajudar antes de entrar no texto bíblico. Em primeiro lugar, você tem que acreditar que você pode prosperar. Nenhum tipo de prosperidade vai vir sobre a sua vida se você reclamar o dia todo, se você murmurar o dia todo. Você tem que parar de murmurar. Cada palavra que você lança é uma sentença que você dá a si próprio acerca da experiência de vida que você vive. Já está mais do que provado que palavras positivas, palavras muito bem colocadas, determinam o seu aspecto emocional. E se o seu aspecto emocional está para cima, você tem mais facilidade para lidar com a crise. Agora você sente a primeira tristeza durante o dia e para a igreja é sobre o dia. Murmura sobre o dia. Você traz através das palavras as mais variáveis desgraças na sua produtividade. Então, primeira coisa, acredite que você pode prosperar. Segunda coisa, desenvolva a partir dessas experiências sabedoria e compreensão. Eu disse que Deus não é teólogo, Deus é pedagogo, ele usa circunstâncias para me ensinar, mas parece que quanto mais eu passo essas circunstâncias, menos eu aprendo. Parte do processo de prova que eu vivo está exatamente ligado à capacidade que eu tenho de aprender delas e sair para frente. Então, use esse seu momento de crise para sair desse calabouço de dificuldades. Terceiro lugar, estabeleça metas dignas. Não é sonhos, é metas. Por exemplo, ninguém vai estabelecer um propósito de vida baseado no jogo de uma mega-sena que você não vai ganhar. Não é sonho, não é utopia. A pessoa não sabe andar de bicicleta e diz, eu vou pilotar avião. Não. Todo e qualquer processo de desenvolvimento pessoal se dá a partir de metas. Estabeleça metas para hoje, estabeleça metas para amanhã, estabeleça metas para depois de amanhã e não queira estabelecer primeiramente metas para além da sua capacidade. Pense naquilo que você pode produzir com as metas que você vai estabelecer. Em quarto lugar, faça o seu trabalho valer. Não basta fazer o que gosta. É preciso gostar do que faz. Não adianta você tentar desenvolver um trabalho para preencher qualquer que seja o requisito, se aquilo não está intrinsecamente ligado ao seu desejo, à sua vontade. É por isso que você é um péssimo funcionário. É por isso, às vezes, que você é o pior funcionário dentro de uma logística de mais de 15, 20, 30, 40 pessoas, porque você, além de não gostar de fazer o que você está fazendo, você faz com mau gosto, faz murmurando, reclama do salário, reclama do sol, reclama do tempo, reclama das crises, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para revitalizar a sua saúde profissional e você vai ser alguém próspero em nome de Jesus. Em quinto lugar, seja verdadeiro contigo mesmo. Não, eu consigo. Não consigo. Existem pessoas que se desgastam profissionalmente porque não são reais consigo mesmo. Assumem coisas que não têm competência para assumir, vem a frustração. Ou existem outros que, diferente destes, pensam que pode resolver todos os problemas de quaisquer áreas e ele não consegue resolver nenhum problema que é colocado para ele. E outra coisa, todo grande jogador que vem para um time, ele traz consigo grande expectativa. É melhor você não produzir expectativa quase nenhuma, mas quando tu colocar a mão na massa, o teu patrão, o dono daquela empresa olhar para você e fala, que cidadão produtivo, que pessoa extraordinária, até quando erra ele aprende. Nós que somos cristãos, irmãos, temos que ser as pessoas mais felizes na empresa que a gente trabalha, mais alegres na empresa que a gente trabalha. Nós temos que ser os crentes que menos colocam atestado para poder consubstanciar a folga. Não! Você tem que ser autêntico, trabalhador, glorificar a Deus no seu trabalho. Irmãos, trabalho também é culto
a Deus. Tanto é que a expressão colo, que é uma expressão grega, e as ramificações latinas dela, que é colere, indicam a ideia de que culto é fazer nascer. Você sabe que a ideia de culto vem do mundo agrário? Você não sabe, né? A ideia de culto no grego vem do mundo agrário. Culto é fazer nascer, é uma expressão vinda, que é colo, colere, da terminologia grega aved, que é cultivador. Cultivador de quê? Cultivador de Espírito Santo? Não, cultivador do campo, do trabalho. Repita comigo, trabalho. Não fala, irmão, trabalho não é maldição. Repita, trabalho é uma bênção. Você sabia que antes de Deus criar o homem, Deus criou o trabalho? Um dia uma pessoa falou para mim, eu quase que eu me virei, eu não vou falar porque está gravando. Mas você entendeu, você me conhece. Vossas eminências não me conhecem. Eu quase que me virei. Eu não vou falar não, porque está gravando. Seu trabalho é a maldição do pecado. Negativo. Antes de Deus criar o homem, Deus criou o trabalho. E disse, e o Senhor Deus não fez chover sobre a terra e nem o seu orvalho cair, porque Deus ainda não havia criado o homem para cultivar a terra. É o que está no hebraico. Será que a terra, se fosse deixada cronologicamente na mecânica de sua própria produção, será que nasceriam também ervas daninhas? Pode ser que sim. Não sei. Pode ser que sair, eu não sei, nem quero falar sobre isso, né? Sobre isso, eu não sei, mas Deus disse, eu não quero que chova sobre a terra e nem orvalho caia nela, porque eu quero que o homem, com o trabalho, administre o processo da providência, chuva. Eu sei que muita gente não entende o que eu falei agora, mas eu vou pular, eu vou sair daqui. Você está entendendo? Diga glória a Deus, irmãos. Repita providência. Repita providência e trabalho igual prosperidade. Sexto lugar, seja generoso. Irmão, você não é o fim da bênção. Vamos repetir isso, eu não sou o fim da bênção? 1, 2, 3. Eu não sou o fim da bênção. Sabe qual que é o segredo? Escute. Sabe qual que é o segredo da sua prosperidade? É você não ser TAPS. Você ser um T. A bênção não pode chegar a... Você não é o fim da bênção. Você... é o intercâmbio dela. As pessoas vão ser abençoadas com a bênção que Deus vai colocar sobre a sua vida. Sabe qual que é o problema de muita gente? Muita gente pensa que Deus abençoou ele para que ele seja abençoado. Sabe qual que é a proporção da bênção que Deus vai te dar? Exatamente igual à disponibilidade que você tem de transferir essa bênção para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado. Tem gente que pensa que Deus vai acumular bênçãos na vida de você, como se você fosse um cofre para se depositar bênção e você não deposita em ninguém. Você sabe por que o mar morto é chamado de mar morto? Alguém sabe aqui das sumidades que são aqui entre nós e que pode falar? Você sabe por que o mar morto ele é morto? Quem sabe? Não, porque o principal fator dele, da alcalinidade, é porque ele só recebe. Ele não deságua. Ele não deixa o fluxo normal da vida, que é receber e dar. E entre receber e dar, o que é melhor, dar ou receber? Dar. E o que eu gosto de fazer? Receber ou de dar? Eu gosto de receber. E eu tenho coragem de dizer, e você não tem. A diferença entre, às vezes, eu e você, quando eu falo essas coisas absurdas, vossas internautas, não escandalizai-vos comigo. Quando eu falo essas coisas absurdas, sobre nós termos ou não pecados, sobre nós sermos ou não orgulhosos, invejosos, mentirosos, falsos, hipócritas, a dificuldade que nós temos, às vezes, na igreja, é você não admitir o pecado que é visivelmente percebido em você. O maior pecado seu é você pensar que não tem o pecado. Então, ou você dá ou você recebe. A Bíblia diz que o melhor
é dar. O que a Bíblia diz que é o melhor, irmãos? Mas é o que nós não gostamos de fazer. Eu gosto de quê? É de receber. Receber é coisa boa. Eu gosto de receber. E o pior é quando aquilo que eu recebo, ou aquilo que você recebe, desperta em mim inveja. Está ouvindo? Diga amém. Então seja generoso. Em último lugar, seja grato em tudo. Irmão, você sabe qual que é o melhor? Eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. Eu fiquei assim, como diz o irmão lá em Pix, pastor, eu fiquei assim, impressionante. O irmão lá no Nordeste. Pastor, eu fiquei impressionante com essa palavra. Eu falei, que palavra? Não, não é nessa, né? Mas eu fiquei impressionante, como diz o irmão. Ele disse assim, o melhor remédio contra a ansiedade é a gratidão. Por quê? Porque a ansiedade é o excesso do amanhã hoje. Geralmente são elementos desta terra que me faz ser ansioso. A conta para ser paga e eu não tenho dinheiro, os recursos para poder suprimir as minhas expectativas, eu não tenho condição. Então, tudo que envolve essas demandas financeiras, circunstanciais, familiares, geram em mim ansiedade. Mas quando você é grato a Deus, oh glória! Quando você é grato a Deus pelo pão sobre a sua mesa, por aquilo que Deus... Irmãos, deixa eu falar para você, tu tem duas mãos, tem pés, tem olhos, tem ouvidos, tem cabelos, você tem o poder do Espírito Santo de Deus, você tem tudo para levantar a sua mão agora e glorificar o nome. Você pode dar o grito mais alto de glória a Deus! Pastor, como é que eu faço para ficar rico? Trabalhe. Tá aí, rapaz, olha, tá aqui. Olha como é que esse bicho rei terrível ensina para nós. Semeou, né? Ou eu falei errado? Falei? Eu quero ficar rico, então você trabalha, meu amigo. Olha, repita comigo, semeou Isaac, no 3. 1, 2, 3. Semeou Isaac. Pronto, trabalhe. O irmão Júlio falou, pastor, tem aquela palavra das 12 portas que Neemias, né, teve que restaurar, e eu já olhei 2 vezes aquilo para poder falar aqui, e eu falei, 12 portas, 12 cultos, eu posso me enrolar em uma porta e não sair dessa porta, e aí comecei a ler um pouquinho, mas a primeira porta é a porta do peixe, e peixe significa prosperidade no ambiente naquela cultura, né, é prosperidade. Aí você tem que ir para elementos práticos, né, por exemplo, eu quero ficar próximo, eu tenho que trabalhar. Não vai cair anjo do céu, meu filho, para tirar você desse calabouço de dificuldade. Não vai. Você tem que aprender a administrar a sua ansiedade, inserindo nela paciência e dedicação. Pastor, eu quero ficar rico. Trabalhe. A Bíblia diz, semeou Isaac. Não é colheu. O meu e o teu problema é que eu estou mais interessado na colheita do que no processo que é a semeadura. Isaac não colheu, Isaac semeou. Veja, ó Emes, que grande tacada de fé a tacada de Isaac, ao ter que administrar a possibilidade de pegar os únicos grãos que tinha Alisson e determinar se a partir dos grãos que possuía alimentava para não morrer de fome o seu animal, ou jogava aquele grão na terra e contava com azar. Só que Isaac não conta com azar, nem com sorte, ele conta com a providência daquele que disse para ele, permaneça na terra. Que você pode não dar para dar glória a Deus, dá não. Levanta a mão e dá glória a Deus, rapaz. Então, vou terminar essa palavra, porque o tempo acabou, e a irmã Patrícia vai falar aqui, olha. Aí eu coloquei, ó, a promessa de Deus não anula a responsabilidade do homem, e nem a providência deve fomentar o ócio. Isso aqui é profundo. Eu tinha que fazer uns provérbios, não era? Desses trem, para me pôr meu nome. Mas você pode falar que é você que escreveu, tem nada não, eu não importo isso não. A senhora não tem vaidade? Não, eu tenho, rapaz, eu tenho vaidade, eu tenho orgulho, eu tenho inveja, eu tenho tudo isso aí que você tem. A diferença entre eu é ter ou não ter, não é essa. É saber que tem. E todos os dias, quando os meus joelhos tocam na terra, eu falo para Deus, Deus, não me deixe me tornar um monstro de mim mesmo. Porque eu posso ser uma pessoa monstrificada.
Seja honesto com o Senhor teu Deus. Então, olha aqui, ó, a promessa de Deus não anula a responsabilidade do homem. Porque Djalma, ele podia falar assim, não, Deus me prometeu, oh glória, então eu estou tranquilo. Não, a promessa de Deus é real, é verdadeira, é fatídica, mas não anulou a responsabilidade de Isaac. Por isso que ele semeou. E nem a providência de Deus deve fomentar o ócio. Vou ficar aqui dormindo na rede, oh glória. A providência vai vir. Não, não vai vir providência para você, se você não levantar a sua vida e trabalhar. Você pode dizer glória a Deus? Segunda coisa, encare os problemas. Vamos falar isso no 3? 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Olha aqui, ó, semeou Isaac naquela mesma terra. Qual terra? A terra da seca. A terra da fome. Olha, e outra, a terra sob a perspectiva de trabalhar na terra do adversário. Ele está apacentando o seu gado em Gerar, a capital dos filisteus nessa época. Nos dias de Davi, as capitais dos filisteus eram Gade, Gate, Ecrom, Asdod e Asquelon. Mas nessa época aqui era Gerar. Cádiz era o território que margeava e Sur, que era o deserto. Então, não é uma terra de felicidades, é uma terra de dificuldades. Mas a dificuldade da terra, Davi, não impediu Isaac de trabalhar nela. Eu nunca deixei ninguém lá em casa falar para mim que Uberlândia é difícil. Porque eu sei desse segredo bíblico, que não é a dificuldade da terra que voga, mas fala muito mais dos pés, a gente está ouvindo aqui, dos pés que pisam nela. Aí tu olha para o teu emprego todo dia, que não dá nada, nunca vai dar. Aqui não dá nada, pastor. Aqui não vai dar nada, pastor. Nunca vai dar, meu amigo. Nunca vai dar, porque se você não começar a sentenciar, aqui vai produzir, vai nascer fruta dessa pedra. Deus vai prosperar esse negócio. Deus vai abrir porta financeira. Veja que você cumpre sobre a sua vida a sentença da própria palavra que você libera. Todos os dias, de segunda a segunda, tu vai voltar para tua casa hoje. Vai entrar na tua família hoje, no seu emprego amanhã, e vai dizer, tu vai botar a mão nesse negócio, tu vai arrancar a maldição que tu botou dentro da tua casa, do teu negócio, da tua vida, e vai dizer, eu vou prosperar neste lugar, e o nome de Jesus será glorificado. Põe a mão aí nessas cadeiras vazias, bota aí. Bota a mão, bota a mão. Bota o pé, meu filho, bota o pé aqui também, bota o pé. Bota aí, irmão, bota aí, deita em cima disso aí. Repita comigo, eu profetizo que esses bancos vazios se encherão de pessoas. Essa igreja é uma bênção. Essa igreja é próspera. Essa igreja é rica. Essa igreja é abençoada. Nessa igreja a glória de Deus desce. Agora põe a mão no seu coração. Eu profetizo que eu serei vitorioso, que as minhas mãos vão se multiplicar e o nome do Senhor será glorificado. Agora levante a sua mão e dê o seu maior grito de glória a Deus. Eu até coloquei aqui, o tempo acabou, seja criativo, não justifique o seu fracasso na terra. Nunca é sobre a terra que você pisa, mas sobre os pés que a pisam. Nunca, meu irmão, não faça isso não. Não justifique o seu fracasso porque a igreja não gosta de mim, não.
Não gosto das pessoas. Aí eu passo por fulano e ele não me cumprimenta. Então vai atrás dele, pega na mão dele e fala: paz do Senhor Jesus, meu irmão. Aí eu não estou dando conta de trabalhar com ciclano porque ele é muito enjoado. Talvez o enjoo que você reputa ser dele é teu mesmo. E tu não sabe fazer essa leitura. Mas eu estou aqui bem gordão, com 110 quilos, diante de você para ser um espelho para a sua própria personalidade. Dizer: mude a tua vida, mude o teu jeito, mude a tua história, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua história. Em último lugar, recolheu, e repita comigo, e no mesmo ano. Vamos de novo, 1, 2, 3. Aí eu coloquei: não procrastine. Aí eu vou esperar o sol, eu vou esperar o sol parar, eu vou esperar e a chuva vir, eu vou esperar nublar. Não. O bicho rei Elias falou assim para o servo dele: o que tem lá na frente? Ele disse: tem nada. Vai de novo, nada. Vai. Ele disse: rapaz, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai, avisa Acabe: este é o sinal de que vai chover na terra. Qual foi o ano que Isaac semeou? No ano que ele quis fugir. A diferença entre você e Isaac é que ele decidiu tomar decisões corretas em tempos de crise. Se ele toma decisões erradas em tempo de crise, ele não tinha recebido o resultado que ele recebeu a partir da obediência processual que ele se submeteu. Irmão, você está achando que é fácil para uma pessoa? Você, por exemplo, você dizima aqui na igreja, você oferta na igreja, olha que grande dificuldade. Meu filho recebeu o saláriozinho dele. Aí vi ele, que esse povo, irmão, que fica postando no status. Ei, com o dedinho assim. Ele e o Vitor, é do Rebeca Sayadinho, ele, meu filho da Daniela, indo para churrascaria. Problema. Ah, meu amigo, aqui é assim, é desse jeito. Segura. Que dia que foi que eu cheguei em Formosa? Ai, filho, até que eu converso muito contigo, né, na internet. Isaac, meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe o seu dinheirinho é tirar o dízimo do Senhor. O dízimo tem que ser o primeiro, isso tem que ser do coração. Você tem que orar a Deus e falar: Senhor, me dá alegria para me entregar o meu dízimo, para me ser fiel. Você não vai prosperar em lugar nenhum na sua vida, filho, se você não aprender esse princípio. Isso é um princípio. Vai ler lá Gênesis capítulo 3, lá, quando Abel deu o dízimo com alegria ao Senhor. Vou falar para vocês uma coisa. Nós não podemos procrastinar. Isaac, ele tinha essa decisão para tomar. Ele disse: eu como o que eu guardei, ou eu semeio? Se eu semear, eu tenho que suportar o processo. E se tudo der certo, nós vamos passar fome, vamos passar dificuldade. Animais poderão perecer. Mas sabe em que ele se agarrou, irmãos? Aquilo que você e eu precisamos nos agarrar. A promessa de Deus. Vamos fazer o seguinte: eu vou terminar essa palavra na semana que vem. Pode ser? Porque chama lá a titia lá, das crianças. Tá tudo bem? Eu acho que eu nem preciso falar mais. Vamos ofertar e dizimar. Que Deus... ofertar. Falei para ele, filho, eu falei para ele: se você, irmãos, olha aqui, eu não quero que você entregue dízimo na igreja, presta atenção.
Não quero que você faça isso por obrigação. Isso tem que ser algo de espontânea alegria. Tem que ser algo de princípio, é o meu princípio, é a minha vida. A primícia significa eu olho para o Senhor antes de olhar para mim. Só isso, irmãos. E nada mais. Que Deus abençoe você. Pode recolher a oferta, o dízimo, enquanto eu calço essa botina.